Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, veja a matéria que fora publicada no jornal O Dia, a quem desde logo nós dispensamos os créditos da reportagem, em que traz o seguinte título: INSS abre mão de recorrer na Justiça. O que significa isso? Significa que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, órgão do governo que representa juridicamente o INSS, vai deixar de contestar, 50% das ações em andamento no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Walter, o que isto significa na prática? Significa o seguinte: o reconhecimento do direito pode chegar mais rápido ao segurado do INSS que tenha uma ação em trâmite, ou seja, ações em andamento na justiça contra o INSS. Isto porque o governo anunciou que irá desistir de recorrer de 50% dos processos previdenciários referente a pedidos de aposentadoria e benefícios assistenciais, benefícios assistenciais aqui, tais como o BPC, o benefício de prestação continuada, que tramitam no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Veja a declaração do advogado-geral da União, André Mendonça, ao se referir ao assunto. Abre aspas, vai atender aquela pessoa que precisa da aposentadoria, precisa do benefício assistencial, sem que a gente, ou seja, o governo, fique postergando, adiando algo que já se tem uma perspectiva de um bom direito para o segurado, para o cidadão. Fecha aspas. O que o advogado-geral da União está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: quando ele se refere à perspectiva de um bom direito, está querendo dizer para vocês o seguinte: aqueles casos em que a gente, enquanto governo, enquanto Advocacia Geral da União, enquanto INSS, já sabemos que mesmo postergando, adiando através de recursos, não terá outra solução senão a concessão do benefício de aposentadoria ou benefícios assistenciais que seja ao segurado. Por quê? Porque já se sabe que o direito é certo, já se tem inclusive decisões favoráveis no mesmo sentido de processos semelhantes aos que estão sendo contestados pela Advocacia Geral da União. A reportagem ouviu, além do advogado-geral da União, uma especialista sobre o assunto, Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que avaliou o seguinte: essa decisão do governo, ela implica em menos custo para o próprio governo e mais agilidade ao segurado que aguarda a revisão ou a concessão do seu benefício. Por que a especialista está dizendo isso? Porque, veja, isto é notório que quanto mais tempo leva um processo, ou seja, quanto maior o tempo de tramitação de um processo, nós sabemos que mais caro ele fica. E neste caso específico, ele fica mais caro para o Estado. E quem paga as dívidas e custa do Estado somos nós, contribuinte. Ou seja, não faz qualquer sentido ficar aí postergando uma coisa em que todo mundo sabe que a justiça no final irá conceder. Isso só encarece, o processo e tira mais dinheiro público do lugar que já se diz que não tem. Veja a declaração da especialista na sua íntegra para sermos fiel ao que ela declarou. Abrem aspas, o direito chega mais cedo e isso é muito significativo para quem precisa do benefício.
Fecha aspas. Evidente, né, pessoal? Se a pessoa está precisando deste mísero benefício, o Estado sabe que não adianta recorrer, apenas vai postergar, vai adiar um direito que já se sabe certo. Só prejudica duas vezes o cidadão. Primeiro, porque ele tem que pagar novos impostos para custear futuramente sucumbência, né, honorários advocatícios, né? E depois ele tem o seu benefício que a justiça irá conceder porque é seu de direito, adiado, postergado. No meu entender, muito acertada essa avaliação, é um dos princípios básicos de administração, seja ela pública ou privada, é cortar gasto, identificando esse tipo de situação. Como bem afirma a especialista, quem tem qualquer tipo de vivência com o INSS sabe que eles recorrem de tudo. E como bem afirmou aqui, até aquilo que eles sabem que vão perder. Isso só tem um resultado: encarecer o processo. Encaminhando-nos para o final, a reportagem do jornal O Dia ouviu outro especialista sobre o assunto, o João Badari, do Haiti Badari e Luquim Advogados, que acrescentou o seguinte: o governo, com essa decisão, evidente que as palavras estão mudadas, ele gastará menos em honorários, juros moratórios e multas. Por que ele está dizendo isso? Toda vez que o processo é postergado, adiado, gera mais honorários de sucumbência a ser pago para o advogado, gera multas e, evidentemente, os juros. Vejam uma declaração, mais uma vez, entre aspas, do especialista, da forma em que foi dita, para sermos fiel à declaração. Abrem aspas, não há por que postergar o processo que já tem sentença em instância superior. Aí ele continua, temos um que está desde 2011 aguardando julgamento e a matéria é pacificada. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? O que eu acabei de explicar para vocês acima. Ele tem um caso que já tem julgamento no mesmo sentido em casos semelhantes. A matéria já é pacífica, já pacificada no tribunal, ou seja, o tribunal certamente irá decidir no mesmo sentido e o INSS fica recorrendo, postergando, adiando a concessão do benefício, simplesmente só tem uma razão: encarecer o processo e gerar com que o segurado seja prejudicado duas vezes. A matéria continua, mas como eu disse para vocês, pensamos aqui as partes mais importantes da reportagem. O link da reportagem completa ficará na descrição desse vídeo, como sempre. Mais uma vez, os créditos aqui da matéria repercutida em nosso canal irá para o jornal O Dia, que publicou essa matéria no seu caderno de economia. Foi fora inscrita, pelo menos está assinada aqui, por Marta Imenes, é o nome da profissional que idealizou essa matéria. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.